Para que isso é avaliado e medido? Porque nós temos sistemas de compressão e aí são divididos em dois sistemas de compressão. O chamado elástico e inelástico. Você fala, pô, que curso, ridículo isso aí, porque você acabou de falar. É fácil. O sistema elástico é aquela da meia elástica. O sistema inelástico é aquele de um sistema contensivo. Não é tão simples assim, tá? Sistemas de compressão, eles são divididos de forma objetiva. E isso depende, claro, do material utilizado, mas depende também do número de camadas desse material e da técnica que ela é aplicada. E isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, tá? Poxa, então que curso está dizendo que com meias elásticas eu consigo ter um sistema de compressão inelástico? Sim, consegue. Poxa, que curso está dizendo que com uma bandagem de curta elasticidade eu consigo ter um sistema de compressão elástico? Sim, você consegue ter. Porque a definição de um sistema de compressão elástico e inelástico passa por esse índice de rigidez estático, em inglês SSI, tá? Em português, índice de rigidez estático. Isso que define um sistema elástico de um inelástico. Como que ele é medido? Ele é a pressão de interface do seu sistema em duas posições. Na posição de repouso deitado e na posição de repouso em pé, num ponto chamado de ponto B1. Tá? Esse ponto B1, se vocês olharem a figurinha ali, é justamente no ponto de transição da musculatura para o tendão ali da panturrilha, dessa musculatura de panturrilha, tá? Que é um ponto onde a musculatura tende a crescer. Tá? Então vamos imaginar a lógica dessa medida? Olha só, pensa só comigo, moçada. Eu tenho o sensor lá no ponto B1, o paciente está deitado. Como está a musculatura? Flácida. Isso dá uma medida. Quando o paciente fica em pé, o que acontece com a musculatura? Tende a expandir, porque ela se contrai. Ok? E justamente no ponto B1 é o ponto onde ela mais iria se expandir. Se você tiver um sistema rígido e inelástico, o que ele vai fazer com essa expansão? Ela vai impedir essa expansão. Com isso, a diferença entre a posição do paciente deitado e em pé passa a ser maior. E se essa diferença for maior do que 10 milímetros de mercúrio, é a definição de um sistema inelástico. Feito? Por que isso é importante para a gente? A pressão ela pode ser igual com o paciente deitadinho. Vamos imaginar o seguinte: você tem um sistema que é um sistema concêntrico, então a pressão vem de fora para dentro. E se vier uma pressão de dentro para fora, o que ele faz geralmente? Esse sistema, ele cede. Tá certo? Ele estica para fora. Vamos supor que essas duas pressões de uma meia, de um sistema elástico, ou de algo rígido, vamos supor que você fez uma carapaça ali de gesso, tá? Seja igual. As duas estejam em torno de 20 milímetros de mercúrio. Quando o paciente ficar em pé, o que vai acontecer com o sistema de uma camada de meia? Ele vai ceder e vai expandir. O que vai acontecer com a pressão? Ela não vai subir muito. E se o paciente começar a correr, contrair? Essa pressão de trabalho, de contração muscular, ela também não vai subir. Então ela varia muito pouco. E quando o sistema impede essa expansão, justamente quando o paciente fica em pé ou quando a musculatura contrai, nós temos um aumento muito grande de pressão. E quanto maior é a pressão no membro inferior, maior é a força que empurra o sangue em direção centrípeta. Aí você fala para mim, pô, que custe, mas aí uma pressão tão grande assim não vai prejudicar a circulação arterial? Olha o que eu falei. Em que momento que a gente tem pressões altas na contração muscular? E quando a musculatura relaxa, a pressão desce. Tá? E aí permite, sim, a circulação arterial. Por isso, se a gente pensar qual é o tipo de compressão que exerce maior pressão de interface,
elástica ou inelástica? Depende, né? Depende da situação que você quer. Porque se for em repouso, tanto faz, pode ser uma, pode ser outra. A questão é, na mesma pressão de repouso, uma elástica e inelástica, quando a musculatura contrair, quem que vai ter maior força contensiva é o sistema inelástico. E aí a pressão vai subir. Tá? Temos um vídeo para exemplificar tudo isso que eu falei, porque isso é base do que a gente vai falar posteriormente. Então veja só, colocamos o sensor no ponto B1, estamos passando aí exercendo uma compressão com duas camadas, então vejo que tem uma camada, uma segunda camada em cima, e a gente vai ver como que ficou a medida de pressão dessa paciente ali no ponto B1. Então o paciente deitado de repouso, ele fica ali. Quando o paciente começa a fazer a contração, mesmo com a perninha deitada, veja só a variação de pressão que acontece. Tá? Depois, o que a gente faz com o paciente? A gente vai colocar o paciente em pé. Olha o que acontece com a pressão, ela fica ali. Tá? E depois, o que a gente vai pedir para o paciente? Vai pedir para ele executar uma pressão de trabalho, que é o quê? Uma pressão de caminhada, como se o paciente estivesse caminhando. E aí, o que vai acontecer com a pressão quando o paciente fica e faz uma simulação de caminhada? Então, veja lá, mexendo o pezinho, fazendo uma simulação de caminhada. Tá? Então, o que nós temos aqui? Aqui é a pressão de repouso com o paciente deitado. Tá? Aqui, ele me dá o índice de rigidez dinâmico da minha compressão. Veja, o paciente está deitado e fez o movimento. Isso é um índice de rigidez dinâmico do sistema que está ali. Aqui nós temos o quê? E essa diferença? Nós temos justamente o índice de rigidez estático. Então, o índice de rigidez estático é a diferença ali do paciente deitadinho, né, aqui, até o paciente ficar em pé, em repouso. E o que nós temos mais aqui no gráfico? Nós temos ali o pico de pressão, que é a pressão de trabalho. A classificação do sistema ser elástico e inelástico é justamente essa diferença de pressão aqui. Tá? Quando um sistema é inelástico, que característica nós temos? Uma pressão de repouso baixa e uma pressão de trabalho lá em cima. Quando nós temos um sistema elástico, nós temos uma pressão de repouso para ser semelhante, ela fica alta e a pressão de trabalho ela não modifica muito em relação à pressão de repouso. Tá? Então, esse é o gráfico diferente, esses são os gráficos que são diferentes de uma compressão de um sistema elástico de um inelástico. E vocês percebam que a maior fração de ejeção e o maior clareamento venoso nós temos justamente quando a gente exerce a pressão de trabalho de um sistema inelástico. Ok? Poxa, mas o que a gente precisa para ter pressão de trabalho alta? Nós precisamos de musculatura. Então veja como os conceitos agora passam a ficar integrados entre si. Tá certo? Olha só que curioso. Você fala, puxa, então é fácil. Eu vou lá, passo uma atadura num sistema inelástico, na pressão que eu quiser, e aí eu exerço uma pressão de trabalho boa e assim fica tranquilo de fazer. Olha como o negócio não é tão simples. Num evento recente que a gente fez, a gente pediu para os atendentes lá, né, as pessoas que estavam lá conosco, fazerem enfaixamentos a 40 milímetros de mercúrio num sistema inelástico. As pressões medidas depois variaram de 53 até 180. Tá? E ninguém conseguiu 40 milímetros de mercúrio conforme solicitado. Então percebam que o fato de vocês, quando eu perguntei qual que é a principal metodologia de terapia compressiva que vocês usam, 78% respondeu meia elástica, é por conta da facilidade de uso. Porque para fazer um enfaixamento correto, você precisa de treinamento. Mas a minha pergunta é, se a terapia compressiva é a mais utilizada em todos os segmentos da doença venosa,
desde a úlcera aberta até o paciente que a gente quer fazer profilaxia de trombose, quem, se não nós que mexemos com isso, devemos saber o enfaixamento, tá certo? Então, essa é a questão que eu quero colocar na ideia de vocês. Eu estou falando assim, não médico, tá? Assim, isso aqui são conhecimentos que devem passar por toda a equipe multidisciplinar, multiprofissional que atua com a terapia compressiva.